Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos hoje iniciando uma nova parte do estudo do nosso curso de matemática, que é o tema seria estudo das cônicas. Esse tema está na apostila de vocês na página, começa na página 18. Logo depois de posição relativas entre circunferências, que foi o último tema que nós abordamos. Bom, aqui estou mudando o formato da aula. Espero que assim fique melhor. Vamos ver se funciona, tá? Estudo das cônicas. Então aqui eu pus a imagem de um cone. É o cone mais típico, né? Com a casquinha de sorvete. Isso aqui é um cone, gente. O cone se caracteriza por ter um círculo na base dele, que aqui é a base, e uma espécie de... Bom, todo mundo conhece o formato de um cone, né? Aqui, certo? É como um chapéu de aniversário. Então eu tenho aqui na base dele um círculo. Aqui é o raio do círculo. Desde esse vértice que está aqui, que é a pontinha dele, que é essa ponta, eu projeto o vértice sobre a base e essa projeção cai bem no centro da circunferência. Tá certo? E aqui o lado do cone G, que esse lado aqui, entendo que é uma figura tridimensional, que seria a lateral do cone, não é o lado, certo? Toda essa parte em volta dele, que seria essa parte aqui. Tá? Bom, no século II a.C., um senhor chamado Apolônios, achei essa foto dele na rede, não é foto dele não, foto da estátua dele, não? Ele escreveu um livro chamado Cônicas, e esse livro rendeu a ele o título de grande geômetra em seu período. Ele viveu em Alexandria, que seria aí na região próxima ao Cairo, no Egito. O Apolônios, ele descobriu uma coisa: se pega um cone e faz um corte nele, assim, num plano paralelo à base, então o corte vai aparecer na forma de uma circunferência, que é o círculo. Se eu faço um corte pegando os dois lados ou as duas laterais do cone, sem tocar a base, e num plano que não é paralelo à base, vai surgir uma outra forma geométrica chamada elipse, que é essa que está indicada em verde aqui. Se eu faço um corte no cone, tomando o corte por um dos lados e atingindo a base dele, de modo que o corte atravesse a altura, aqui está a altura, certo? Surge uma curva que é chamada parábola. E se por fim eu faço um corte atingindo a lateral do cone e a base também antes da altura, quer dizer, só numa metade do cone, surge outro tipo de curva, é chamada, aqui está hipérbola, mas na verdade é hipérbole, tá? Porque essa figura aqui estava um texto em espanhol. Então, a partir do cone, eu posso obter 4 tipos de curvas diferentes, que é o círculo, elipse, parábola e hipérbole. É por isso que o tratado do Apolônios, aqui faltou uma letra L, desculpa, é 2 L's aqui, era chamado de cônicas. Ele faz referência precisamente a essa forma geométrica do cone, certo? Então aqui eu tenho o círculo que nós estamos estudando já há algum tempo. Ele tem um único centro, certo? Que está aqui. A elipse, ela se caracteriza por ser uma forma geométrica, como está indicado aqui na figura, e ela possui 2 focos. O centro da elipse está aqui, nessa posição, tá? Mas ela tem 2 focos. Esses focos têm várias propriedades, tanto geométricas, mas também tem propriedades físicas interessantes. Por exemplo, a órbita dos planetas ao redor do Sol é elíptica. E o Sol vai ocupar um dos focos. E o outro foco não tem nada. Então faz essa trajetória ao redor do Sol. O ponto mais próximo do planeta do Sol é chamado periélio. E o ponto mais afastado é afélio. Certo? Isso para a órbita ao redor do Sol. Além da elipse, tem a parábola, que vocês já tiveram em algum momento contato com ela. Aqui ela pode ter uma concavidade para cima ou concavidade para baixo. Ela também tem um foco, tal como a elipse, só que não tem 2, é só um foco. A gente vai estudar a parábola também. A característica interessante das parábolas, que foi descoberta por Galileu
e publicada em 1638, foi que a trajetória de qualquer projetil, pode ser uma bala de canhão, ou como nesse exemplo, uma bola de golfe, ou qualquer objeto que você lance num ângulo intermediário entre a vertical e a horizontal, que é chamado lançamento oblíquo, o corpo descreve uma trajetória que é uma parábola, certo? Essa curva aqui. Isso foi descrito pela primeira vez por Galileu. E a quarta curva, que é a hipérbole, que aqui está hipérbola de novo, que está em espanhol, tá? Mas é hipérbole, tá bom? Aqui é a curva. Ela também tem focos, aqui tem 2 focos, são 2 curvas, sempre simétricas. Essas retas pontilhadas têm nomes específicos também. A gente vai estudar cada uma dessas curvas, tá? A gente já estudou o círculo e hoje vamos começar com a elipse. Belezinha? Bom, vamos lá então. Elipse, como eu já indiquei, ela tem essa forma aqui meio... Não é como de um ovo, hein? É parecido, mas não é. Os 2 focos dela estão aqui indicados. Você vê que ela tem 2 eixos, que é esse eixo vertical aqui e esse eixo horizontal. São características da elipse também. E onde os 2 eixos se encontram é o centro da elipse, que estaria aqui, tá? Costuma-se dizer também que os focos seriam os centros dela. Então, como se a elipse fosse um círculo com 2 centros. E, em realidade, a gente vai ver isso, que a elipse é um caso geral da circunferência. Ou, dito em outras palavras, não? A circunferência é um caso particular da elipse. Então, vamos olhar aqui esses eixos. Eu tenho aqui... Ai, caramba, saca isso aqui. Esse eixo aqui sempre vai ter um eixo maior e um eixo menor, que são chamados eixo maior e eixo menor, precisamente. Então, o tamanho do eixo maior, que eu chamei de 2A, então a metade dele, que é só esse pedacinho aqui, que é o que vai nos interessar, seria A, certo? O eixo menor, que vai toda essa extensão, que é chamado eixo menor, aqui o valor dele é 2B, e a metade do eixo menor, que seria esse aqui, seria somente B. E a distância entre os 2 focos, que seria essa aqui, que é chamada distância focal, chamo de 2C. De modo que a distância de qualquer um dos 2 focos até o centro da circunferência, eu vou chamar simplesmente de C. Tá certo? Então, os parâmetros importantes que temos que ter em vista para estudar elipse, seriam esses 3 que estão indicados nessa figura. O semi-eixo menor, que está indicado em vermelho, que é o parâmetro B. Semi-eixo maior, que está indicado em azul, que é o parâmetro A. E a metade da distância focal, que é a distância do foco até o centro, que vamos chamar de C. Certo? Aqui é uma propriedade interessante das elipses. Como eu disse, tem muitas propriedades interessantes dessa forma geométrica. Aqui é o seguinte, se eu pego um ponto qualquer da elipse, vamos supor que eu peguei o ponto A, que é esse aqui, e estendo a distância dele de A até os 2 focos, então A até F1 e o ponto A até F2, vou ter 2 segmentos de reta, certo? Se eu somo esses 2 segmentos de reta, essa soma é igual ao valor do comprimento do eixo maior, que é 2A. Isso se repete para qualquer ponto da elipse. Se eu tomo o ponto B, por exemplo, eu tenho a distância do ponto B até o foco, 2, eu chamei de 2. Ponto B até foco 1, tem esses 2 segmentos. Se eu somo o comprimento desses 2 segmentos de reta, a soma vai dar também o valor do comprimento do eixo maior, que é 2A. Aqui um terceiro exemplo, ponto C. Peguei ele mais aqui perto do eixo. Aí tem as 2 distâncias. De novo, se eu somar essas 2 distâncias, do ponto C aos 2 focos, vai ser a mesma coisa, vai ser 2A. Certo? Aqui tem outra coisa. Por exemplo, se eu pusesse um laser no foco 1 e fizesse uma elipse com a superfície interna refletora, o laser bateria no ponto A e iria para o foco 2. Se eu ponho o laser aqui no foco 1 e aponto para o ponto C, ele vai para cá, reflete e o laser passa pelo outro foco. Então, isso é uma propriedade física das parábolas. Aqui é claro, como consequência dessa propriedade, se eu tomar um ponto D da elipse, bem em cima do eixo menor,
bem onde o eixo menor cruza com a elipse. Então eu tenho a distância do ponto D ao foco 1, a distância do ponto D ao foco 2, e a soma dessas duas distâncias tem que ser também 2A, que é o comprimento do eixo maior. Mas acontece que nesse caso, essas duas distâncias serão iguais, certo? Por geometria elementar, porque os focos estão à mesma distância do centro, e o ponto D está bem no meio, está bem no eixo menor. Então, se a distância é igual, o que acontece? Que as duas distâncias vai ser igual ao eixo, à metade do eixo maior, que vale A. Então, essa distância aqui vai valer A. Aí eu tenho aqui que vale B, que é metade do eixo menor, C, que é a metade da distância focal, e esse triângulo que apareceu aqui é um triângulo retângulo, posso aplicar Pitágoras, certo? E surge essa relação. Essa é a primeira equação importante de parábola, tá? Esta equação é importante porque ela estabelece uma relação entre a distância focal com os dois semi-eixos da elipse, certo? Todas as fórmulas que eu vou apresentar aqui vão estar dentro de um quadrado amarelo, tá? Então, segunda propriedade matemática das elipses seria chamada excentricidade, que vamos representar pela letra E. Para determinar a excentricidade, a gente vai precisar da metade do o semi-eixo maior, o A, e essa é a distância do foco, certo? Do foco até o centro, C. E a excentricidade, essa equação que está aqui, é definida como a razão dessa distância C dividido por A. Assim de simples, tá? Então, o que acontece? Se a distância C aumenta, ou seja, se o foco se afasta do centro da elipse, a elipse vai ficando mais achatada, certo? Se eu pego aqui, por exemplo, uma distância focal grande, a elipse pode ficar assim, né? Conforme mais o foco se afasta do centro, mais a elipse vai ficando achatada, certo? E da mesma forma, se o foco se aproxima do centro, quer dizer, não é um foco só que vai se aproximar, vão ser os dois, porque eles sempre são simétricos, tá? Na medida que eles vão se aproximando do centro, a elipse vai ficando com uma forma mais próxima de uma circunferência. E se finalmente os dois focos coincidem no centro, a elipse se torna uma circunferência, tá? É isso que a gente vai ver agora, que eu chamo de casos extremos. Se a distância do foco ao centro é zero, então o que acontece? A excentricidade vai ser zero também. Quando a excentricidade é igual a zero, a elipse se transforma numa circunferência. Agora, o outro caso extremo seria se eu tomar a distância focal e igualar ela à distância o comprimento do semi-eixo, que equivaleria a eu afastar o foco indefinidamente. Se eu vou afastando e afastando o foco, o que acontece? A excentricidade vai adquirir o valor 1. Quando a excentricidade é 1, a elipse se transforma num segmento de reta. Isso é quase intuitivo, né? Que se eu vou alargando ela indefinidamente, vai acabar se tornando um segmento de reta. Certo? Do resultado dos dois casos extremos, a gente pode concluir que a excentricidade, isso é importante, gente, ela é um valor que sempre vai estar entre 0 e 1. É claro que a distância do foco ao centro sempre vai ser menor do que a distância do semi-eixo ao centro, esse comprimento do semi-eixo. Então a razão da distância do foco e o semi-eixo sempre vai ser menor do que 1 e maior do que 0, certo? Então, retomando o exemplo das órbitas dos planetas ao redor do Sol, peguei uma tabelinha aqui de valores de excentricidade das órbitas dos planetas. Você vê que todos os valores obedecem esse intervalo, tá? Entre 0 e 1. Eu tenho aqui Mercúrio com uma excentricidade maior. Você vê que Vênus tem duas casas aqui, 2 zeros, como também Netuno, que é uma órbita quase circular. Quer dizer, todos os planetas têm uma órbita quase circular. No caso de Marte, que é quase 0,1, foi esse planeta que permitiu a Kepler descobrir que os planetas não tinham órbitas circulares, e sim elípticas. Até antes de Kepler,
Faziam como 2000 anos que todo mundo tinha certeza que a órbita dos planetas eram círculos. Aí Kepler teve acesso a um conjunto de dados experimentais de um senhor chamado Tycho Brahe, e ele pegou os dados da trajetória orbital de Marte e descobriu isso, que a órbita não era círculo, era elipse. Então hoje sabemos que todos os planetas que possuem órbita ao redor do Sol, ou mesmo as luas que orbitam os planetas, as órbitas sempre são elípticas, podendo se aproximar muito a uma órbita quase circular. Tá certo? Como que eu digo e vou insistir, a circunferência é um caso particular de uma elipse. Tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Bom, vamos ver agora a equação analítica da elipse. Para escrever a equação, a gente precisa desses dois parâmetros, que é o A e B, não? Semi-eixo maior e semi-eixo menor. Essa é a equação. Eu não vou fazer a demonstração, gente, porque dá um trabalho, você não tem ideia. Mas é isso, tá? O que é importante ver aqui, eu tenho o x e o y. Quem que são? O x e o y são as coordenadas dos pontos que pertencem à elipse. Vejam que nesse primeiro caso eu estou tomando uma elipse onde o centro dela coincide com o centro do sistema de coordenadas cartesiano. E o semi-eixo maior, nesse primeiro caso, está sobre o eixo x, certo? Bom, se está sobre o eixo x, eu ponho o semi-eixo maior debaixo do x. Dessa forma, x ao quadrado. O semi-eixo menor está sobre o eixo y. Então, ele vai entrar debaixo do y. Está aqui, b ao quadrado, isso é igual a 1. Aqui, insisto a questão da relação de elipse com circunferência, né? No caso da a excentricidade é zero, temos que os dois semi-eixos A e B serão iguais entre si e serão um raio da circunferência. Então, quando a excentricidade é zero, acontece isso. O A é igual a B é igual a R. E quando eu faço essa igualdade nessa equação da elipse, o que acontece? Eu substituo aqui o A e o B, que está aqui, por R, fica R ao quadrado aqui. Já é um denominador comum. Passa o R ao quadrado para o outro lado da igualdade, sai multiplicando. E você já conhece essa equação, né, gente? Equação da circunferência com o centro, cujo centro está na origem do sistema. Certo? Como as coisas se encontram, não? Se casam umas com as outras. Tudo bem? Agora a elipse poderia estar assim de pé, não? Aqui. Vamos supor que ela esteja dessa forma. O que acontece aqui? Agora o semi-eixo maior ficou no eixo y, certo? E o semi-eixo menor ficou sobre o eixo do x. O que vai acontecer? Bom, embaixo do x vai entrar o semi-eixo menor, e embaixo do y o semi-eixo maior. Certo? Tenha cuidado com isso, tá? Esses dois casos, eles são quando o centro da elipse está na origem do sistema. Tá? Vamos ver, antes de avançar, vamos ver alguns exemplos. Vamos supor que eu tenho essa elipse que está indicada na figura. Aqui tem a coordenada 5 no eixo x e menos 5 do outro lado. E aqui estão as coordenadas do foco, a posição dele, menos 3 e 3. E pede para calcular a equação da elipse. Aqui está a equação da elipse. Então, como a gente faz? Resposta. Bom, a equação da elipse é isso aqui. Então, para poder escrever a equação, o que eu tenho que conhecer? O valor do semi-eixo maior e o semi-eixo menor. O semi-eixo maior vale 5, certo? Que é essa distância aqui. E eu não tenho semi-eixo menor, mas ele deu a distância focal, que vale 3. Então agora a pergunta que eu faço, para poder escrever a equação da elipse, eu tenho que calcular o valor do semi-eixo menor. Agora a gente volta para a primeira relação que vimos, né? Vocês lembram que o semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais a distância do foco ao quadrado. Igual a 4. Certo? Agora que eu tenho o valor de A e B, B é igual a 4 e A é 5, eu simplesmente vou pegar a equação da elipse, certo? Vou ter cuidado para saber no eixo X, eu estou vendo que aqui está o semi-eixo maior, então esse número 5, que é o valor do semi-eixo maior, vai entrar debaixo do X. Então, eu ponho aqui, certo? 5 ao quadrado.
E embaixo do y vai entrar o valor do semi-eixo menor, que é o 4, o 4 ao quadrado aqui. Só desenvolvi esses dois valores aqui no denominador. Então a equação dessa elipse vai ser x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Certo? Difícil? É como armar uma coisa, não? Tem um montão de pecinhas soltas, vocês armam uma coisa, uma coerente. Isso é a equação de elipse. Não precisa sacar o mínimo múltiplo comum aqui, só indica a equação da elipse dessa forma. Nesse formato, que é importante é isso. Saber onde é que os valores do semi-eixo maior e menor vão entrar aqui embaixo. Tá? No segundo caso, eu tomei o exemplo da elipse agora na posição vertical. Aqui está o foco, esse pontinho preto. Não pus o segundo foco, mas aqui já saberia que o segundo foco está na posição menos 5, certo? E a mesma coisa, qualquer equação da elipse. Então aqui o que acontece? Eu tenho o valor do semi-eixo maior, que é 13. Aqui está, já apliquei Pitágoras. Semi-eixo menor é B, que eu quero descobrir. E o 5 é a distância do foco, certo? Fazendo as contas, vou ter que o semi-eixo menor vale 12. Agora, o que acontece? O semi-eixo maior, que é o 13, está no eixo do Y. Então o número 13... Ai caramba, fiz o contrário aqui. Vai entrar aqui, certo? E o 12, que é o semi-eixo menor, que estará aqui nessa posição horizontal, que está sobre o eixo do x, vai entrar debaixo do x. Então, o valor final seria x ao quadrado sobre 144, mais y ao quadrado sobre 169, igual a 1. Essa é a equação da elipse. Bom, vamos continuar com o caso agora mais geral, quando a elipse possui o seu centro deslocado da origem do sistema. Certo? De novo, eu não vou fazer a demonstração, dá um trabalhão, um pouco maior do que o primeiro caso. Mas aqui está a equação, confia em mim, tá? Nessa aqui. Então eu tenho, aqui é importante notar se a elipse está deitada ou de pé, certo? É o mesmo caso do anterior. E aqui o centro da elipse, eu chamei as coordenadas de x0 e y0. Então a equação é parecida com a anterior, só que no numerador aqui vai ficar x menos x0 ao quadrado. Sobre aqui eu pus o semi-eixo maior, a ao quadrado, porque a elipse está deitada, certo? Y menos y0 ao quadrado. Insisto, x0 e y0 são valores numéricos, que é a coordenada do centro. Sobre b ao quadrado, que é o semi-eixo menor, certo? É igual a 1. E se a elipse estiver de pé, então debaixo do x vai entrar o semi-eixo menor, e debaixo do y o semi-eixo maior, e é a mesma coisa. Tudo bem? E aqui está a atividade de vocês. Vamos fazer um exemplo disso aqui antes de ler. Eu vou ler os exercícios com vocês da atividade dessa vez, porque eu sei que esse tema também põe o cabelo de muitos alunos em pé. Deixa eu preparar, peraí. Bom, gente, eu peguei essa equação aí de elipse dentro desse formato. E a proposta é interpretar os parâmetros que estão presentes dentro dessa equação. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui, vamos buscar primeiro o semi-eixo. Deixa eu tirar isso aqui, peraí, já. Semi-eixo maior, qual que seria? Que é o valor do A, certo? Quanto valeria o A? Veja que os semi-eixos estão no denominador, o A e o B. Agora, qual dos dois é o semi-eixo maior? Aqui eu tenho 25, que é 5 ao quadrado, e 81 é 9 ao quadrado. O semi-eixo maior é sempre o maior valor. Então seria aqui 81, que é ao quadrado de 9. Tá? Eu pego o semi-eixo menor, que é o parâmetro B, vai ser quanto? Vai ser o 25, que é 5 ao quadrado. Então aqui eu tenho os dois valores dos semi-eixos. Tirei direto da equação. Certo? A partir da equação, eu posso também conhecer o centro da elipse. O centro seria os valores que estão aparecendo acompanhando x e o y aqui no numerador. Então aqui é menos 3. Então, para o x, o centro tem coordenada 3. E para o y, a coordenada dele vale 1.
positivo, os dois, certo? E o que mais eu posso descobrir dessa equação é a distância do foco. Bom, o foco, como vimos, aqui em cima, vamos voltar lá em cima. A distância focal se relaciona com os valores dos semi-eixos a partir de um teorema de Pitágoras, certo? Semi-eixo maior ao quadrado, deixa eu até copiar isso aqui, será igual ao semi-eixo menor ao quadrado mais a distância do foco ao quadrado. Então, se eu conheço esses dois primeiros valores, semi-eixo maior e menor, para descobrir o valor do foco, basta usar essa equação. Então vamos voltar aqui. Onde eu estava? Aqui. Então, aqui está a equação, certo? Então agora, quem que é o A? O A é o 9. Então vai ficar assim. Vamos fazer assim. Então eu vou ter 9 ao quadrado igual. O B vale 5. É o 5 ao quadrado mais o C ao quadrado. Certo? Então aqui vai dar, vou fazer direto. Tô meio, seria 81 menos 25, certo? O C ao quadrado passa o 25 por outro lado. 81 menos 25 vai dar, só um minutinho, 56. Então eu vou ter, peraí, eu vou ter C ao quadrado vai ser igual a 56. Aí eu tenho que fatorar esse 56, certo? 56 fatorando, dividido por 2 dá 28, dividido por 2 dá 14. Então isso aqui vai dar, vou escrever aqui, a distância do foco, C, vai ser igual a 2 raiz de 14. Certo? Conferindo a contas, passo 14, o 4 para dentro, 4 vezes 14, certinho, 56. Beleza? Então é isso, é interpretar os valores que aparecem dentro de uma equação, os parâmetros da elipse. Essa elipse aqui, como o semi-eixo maior, perdão, aqui está sobre o eixo Y, ela seria uma elipse de pé, não? Ela estaria nessa posição assim, certo? Aí eu teria o centro dela estaria nas coordenadas 3 para o x e coordenada 1 para o y. Quer dizer, o centro dela estaria no primeiro quadrante do gráfico. Vamos fazer um segundo exemplo. Eu peguei essa outra equação de elipse aqui. Eu queria só mencionar uma coisa que vocês já conhecem da equação de circunferência. Como eu mencionei no exemplo anterior, a equação de elipse é como um caso geral da equação de circunferência. Então, essa questão da interpretação das coordenadas do centro, que esses dois números estão aqui, aqui como apareceu o sinal de menos, ele vai ser positivo, certo? E quando aparece mais, da mesma forma, o centro, nesse caso, vai ter coordenadas menos 4, certo? E menos 1. Porque os valores que estão aqui são positivos. É a mesma coisa da circunferência, tá? Só para explorar um pouco mais o exemplo, que eu tenho semi-eixo maior, aqui tem 100 e 50. Aqui o semi-eixo maior seria esse 100. A raiz quadrada de 100 seria quanto? 10, certo? E o semi-eixo menor seria 50. Aí teria que o B seria igual a 50 raiz quadrada de 50, seria o quê? 5 raiz de 2, certo? E para calcular o foco, é a mesma coisa. Você faz por Pitágoras. O que vai ter aqui? Vou ter 100, será igual a 50. Eu estou pegando os valores elevado ao quadrado direto, mais o quadrado da distância focal. C ao quadrado. Vai passar o 50 para o outro lado, vou extrair raiz quadrada, ou... Ai, de novo essa coisa. A distância do foco vai ser igual a mesma coisa que a distância do semi-eixo menor, né? A distância focal seria igual a 5 raiz de 2. Certo? Belezinha? Vamos dar uma olhadinha na atividade então. O que aconteceu aqui?
Eu juro que tinha um... Ah, apareceu. Bom, atividade aqui eu estou chamando de 3, tá? Continua o tema de geometria analítica. Prazo de entrega, deixei até... Aqui não é quinta, é sexta. Vamos dar uma olhadinha. Ixi, aqui nas circunferências elipse. Deixa eu corrigir isso já. Beleza. Bom, primeira coisa que estou pedindo é o seguinte, gente, que vocês vão precisar para fazer as atividades, os demais exercícios. Recorra a todas as equações associadas a uma elipse e faça um formulário. Primeira coisa que vocês vão fazer, todas as equações da elipse estão dentro de quadradinhos amarelos, ó. Moleza, tá? Não é só copiar a equação, gente, é entender o que significam os parâmetros que pertencem a ela. Essa aqui também teria equação, essa relação importante. A equação de excentricidade e essa equação que relaciona o semi-eixo com o foco, com a distância focal. Faça um formulário, tá? Esse material todo que vocês estão vendo na tela, vocês vão receber junto com a atividade, tal qual está sendo apresentado aqui. Aqui considere a equação de uma elipse, aqui está a equação. Está pedindo determinar os valores do semi-eixo maior e menor, acabamos de fazer esse exemplo, 2 exemplos disso. A distância focal, acabamos de fazer isso também. E as coordenadas do centro. Tá? Moleza, só interpretar os parâmetros da equação da elipse. Essa aqui está interessante, ó. Numa elipse, a distância entre os focos mede 12 e a sua excentricidade vale 0,6. Determine as medidas do eixo maior e menor. Aqui eu chamo a atenção, gente, o seguinte, tenha atenção que a distância focal é a distância entre os focos. E o valor de C que vocês vão precisar é a metade desse valor. Então, aqui, essa equação. Aí você tem a distância do foco, insisto, a distância focal que foi dada é a distância entre os focos, que é essa aqui, ó. Essa é a distância focal, de um foco a outro. Então vocês vão precisar pegar a metade desse valor, certo? E uma vez que você tem a distância... Cadê? Aqui. Com essa relação, aplicando esses dois valores, vão encontrar o semi-eixo maior. Aí vocês têm o semi-eixo menor e o semi-eixo maior. Aplica Pitágoras e acha o semi-eixo menor. Tá certo? Duas continhas aqui. O quarto exercício, eu dou uma elipse com essas coordenadas. Você vê que o centro dela está bem na origem do sistema. Eu peço as coordenadas dos focos da elipse. Certo? Quais são as coordenadas do foco? Como é que eu vou achar a coordenada do foco, gente? Vocês têm a distância do semi-eixo maior, tem o semi-eixo menor, certo? E com isso vocês têm o foco, beleza? Nesse exercício aqui, você já teria usado esse mesmo procedimento. Qual é a excentricidade? Só aplicar a fórmula, uma vez com os valores conhecidos, apliquem a fórmula. E qual é a equação da elipse? Certo? E o quinto exercício é a mesma coisa que o anterior, só que o centro da elipse está deslocado aqui, ó, está no primeiro quadrante, tá? Pede a equação da elipse e calcula a sua excentricidade. E acabou. Beleza? Bom, se tiver alguma pergunta, façam-me saber. Eu fiquei em dúvida se eu aplicar essa aula online ou não. Possivelmente vai haver aulas online. A gente vai retomar por esse caminho também, tá? É isso, gente. Então... Bom, estou gravando o vídeo agora no sábado, espero que vocês tenham um bom fim de semana, tá certo? Na segunda-feira vocês receberão esse material, tá? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!